ver aí. Será que o pessoal tá dormindo, hein? Julius Filmes. Ah, esse aqui eu conheço. Franco. E aí, Franco? Tudo jóia? Boa noite. Será que o pessoal dormiu, hein? Maravilha. Geralmente a gente espera um pouquinho, né? Pra ver aqueles que vão entrar. 8h04 aqui, né? Passa 4 minutos. Muitos cozinham, né? Muitos fazem comida, a janta, né? Boa noite, Vera. Seja bem-vinda. Boa noite, Carlos Roberto Nunes. Sejam bem-vindos. Vai ser uma noite muito especial hoje, tá? Muito especial, porque o conhecimento vai ser compartilhado, né? Então eu estou muito feliz, né? Vai ser uma noite muito especial. Primeiro dia de imersão, né? Para quem não me conhece, eu sou o Guerreiro Autoimune, ok? Meu nome é Wellington e vocês vão saber um pouquinho da minha história hoje, tá? Então fiquem comigo aqui que vai ter muito conhecimento sobre doença autoimune. Eu já separei os tópicos aqui que a gente vai conversar hoje. Olha só os assuntos. Olha só o que a gente vai falar hoje aqui. Quem é o guerreiro autoimune, né? Ou seja, vocês vão poder saber quem eu sou. Vocês vão saber um pouquinho da minha história, né? Por que eu sou o guerreiro autoimune? Como surgiu o guerreiro autoimune? Vocês vão poder conhecer um pouquinho, né? Porque muita gente não me conhece. Muita gente não sabe quantas autoimunes eu tenho. Muita gente não sabe o que eu passei para chegar até aqui, né? Então é muito importante as pessoas entenderem por que guerreiro autoimune e por que eu sou o guerreiro autoimune. Seja bem-vinda, Sandra Vieira. Seja bem-vindo, Ricardo. Fiquem até o final, pessoal. Eu garanto para vocês que o conhecimento que vocês vão ver aqui, o conhecimento que vocês vão aprender aqui conosco, vai mudar a vida de vocês. Mudar a vida de vocês. Tá ok? Então, a gente decidiu fazer essa imersão. Nós não divulgamos muito como deveríamos, tá? Mas aqui estamos nós. É um conteúdo que transforma. Tá ok? Então, vocês vão entender quem é o guerreiro autoimune, por que o Wellington Clemente é o guerreiro autoimune, e vocês vão descobrir as causas das doenças autoimunes. As causas, tá? Por que é importante descobrir as causas? Por que é importante você saber as causas das doenças autoimunes? Porque se você não saber as causas, você não vai tratar as doenças autoimunes. Tá ok? Então, é muito importante você ver essa live até o final. Porque a medicina convencional, a medicina tradicional, ela trata as doenças autoimunes com imunossupressor. Ela trata a medicina convencional, a medicina que você conhece, ela trata as doenças autoimunes com remédios fortíssimos, com corticoides, com remédios que têm inúmeros efeitos colaterais. E as consequências são piores do que você pode imaginar. Tá ok? Então, eu não posso guardar esse conhecimento para mim mesmo. Eu tenho que compartilhar. Eu tenho que abrir a minha boca. Eu tenho que levar para outras pessoas. Entende? Então, eu peço que vocês fiquem aqui até o final. E se você puder, compartilhe essa live. Dá o coraçãozinho, toca no curtir. Porque assim você impulsiona a live para que outras pessoas também possam assistir depois. Para que outras pessoas, pessoal, possam ser impactadas com esse conteúdo. Tá ok? Vamos lá? Vamos iniciar. Em 2 minutos nós damos uma largada aqui e vocês vão saber tudo sobre mim. Tá ok? Então, já me digam de onde vocês são. Eu quero saber de onde o Ricardo é. Qual sua cidade, Ricardo? Qual sua cidade, Sandra? Qual sua cidade, Carlos Roberto? Vera, qual sua cidade? Tá? Então vocês podem ir se apresentando aqui, que agora nós vamos entrar com tudo. Eu prometo que eu não vou parar muito para falar sobre outros assuntos, não. Eu vou começar e vou longe. Eu não vou parar, tá ok? Então anota aí, pega a sua caneta, pega o seu lápis, pega o seu papel, não perde tempo também, tá ok? O conhecimento que você vai aprender aqui hoje é para que você entenda que a sua saúde
não depende do seu médico. Olha só, Sandra Vieira, Sorocaba, que maravilha. Ricardo, Santo André, olha só, maravilha, pessoal, que alegria ter vocês comigo. Vera, Guaíra, ou eu acho que é Guaíra, né, São Paulo. Pessoal, que maravilha ter vocês conosco, né? Muitas pessoas, infelizmente, eles não valorizam o conhecimento, né? E era para todos os soldados autoimunes que me seguem aqui, era para estar conosco, né? Não sei qual motivo eles não estão, não sei, cada um tem seus compromissos, né? Mas se a sua saúde não for prioridade, a sua doença vai ser um dia, tá ok? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença, é fato, ok? Então, Carlos Roberto Nunes, estamos em Piumhi, Minas Gerais. Acho que fala assim, né? Piumhi, Minas Gerais. Maravilha. Vamos lá, pessoal. Show de bola. Prepara aí. Quem é o guerreiro autoimune, tá? Guerreiro autoimune é um adulto jovem, né? Um jovem adulto, digamos assim, de 23 anos, chamado Wellington Clemente. Eu sou nordestino, sou sertanejo, nasci no interior de Pernambuco, sou sertanejo raiz, tá? E desde o início da minha infância, do meu nascimento, eu sempre tive problemas de saúde, tá ok? Eu sempre tive alergias, eu sempre tive problemas intestinais, eu sempre tive prisão de ventre, eu sempre tive esses sintomas que infelizmente são muito comuns hoje, tá ok? Então eu sempre fui uma criança doente, eu sempre fui uma criança que sempre estava gripado, eu sempre fui uma criança que sempre estava mais para baixo, entende? Sempre estava meio no escanteio, tá? E aí eu comia muito mal, tá ok? Eu comia muita besteira, pessoal. Olha, para vocês terem uma ideia, eu passei a minha infância toda, eu só comia besteira, eu comia biscoito, bala, essas coisas, entendeu? Pão, macarrão, isso tudo que faz mal eu comia, e comia muito, tá? Então eu passei a minha vida comendo muito, muito mal, péssimo, tá ok? Eu não comia verduras, eu não comia frutas, eu não comia alimentos que são poderosos, é o que nós chamamos de alimentos funcionais, eu não comia, eu passei a minha vida comendo o que não presta, tá ok? Então eu tive uma infância bem complicada, tá? E na minha infância também eu tive muitos problemas familiares, né? E por que eu tô falando sobre mim, pessoal? Porque vocês vão ver que a maioria dos pacientes autoimunes, eles também têm esse padrão. Geralmente eles não comem direito, geralmente eles têm uma infância de muita alergia, geralmente todo paciente autoimune tem prisão de ventre, todo paciente autoimune tem problema de intestino, depois quando está na fase adulta gera hemorroidas, entendeu? Então a maioria dos pacientes autoimunes tem hemorroidas. De repente eles percebem ali uma fístula anal e acham que é um tumor, acham que é um câncer, entendeu? Então isso é quase padrão. É por isso que eu estou contando para vocês sobre a minha história, tá ok? Então, se você tem neto, se você tem filho, Osmar, terapeuta, seja muito bem-vindo. Se você tem filho, observe os sintomas. O que seu filho come, o que suas crianças comem, o que seus netos comem, o que seus sobrinhos comem. Observe o intestino das suas crianças, ok? Se suas crianças têm o intestino preso, se as suas crianças têm muitas alergias, se as suas crianças têm infecção de ouvido com frequência, se as suas crianças têm asma com frequência, eles estão caminhando para desenvolver doenças autoimunes, ok? Porque as doenças autoimunes, elas não começam do dia para a noite, elas não começam de uma hora para outra. As doenças autoimunes, elas não surgem do nada. Isso é um equívoco. As doenças autoimunes é o que nós vamos chegar já já com mais detalhes para vocês entenderem que as doenças autoimunes não é por causa da genética apenas. Não é, pessoal. Vocês vão entender já já, tá ok? Então, eu tive um passado de muita doença, muita enfermidade, comia muito mal, problemas familiares. Por que eu estou falando nos problemas familiares, pessoal? Porque os traumas são uma das causas das doenças autoimunes, ok? Se você foi uma criança que viu muita violência, se você foi uma criança que não recebeu carinho, afeto, que não teve a presença dos pais,
isso contribui para você ter doença autoimune na fase adulta, ok? Então isso é importante. As doenças não surgem do nada, ok? As doenças autoimunes não caem do céu. Eu vou escolher você. Por que eu tô tão doente? Não é assim, tá, ok? É uma série de fatores, tá? Então, pessoal, a minha família não tinha conhecimento de nutrição, a minha família não tinha conhecimento de saúde. O conhecimento de saúde que a gente tinha, né, por ser uma família de classe baixa, economicamente falando, o conhecimento que a gente tinha era o seguinte: quando estiver gripado, dá remédio, dá antibiótico. E é totalmente o contrário, tá ok? Se você tem filho, neto, sobrinho que gripa com facilidade, pare de dar remédio, pare de dar antibióticos. Se seus sobrinhos, se seus netos, se seus filhos estão com resfriado, estão com alergias e você dá remédios, eles estão aumentando a chance de desenvolver doença autoimune. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, já para entrar com tudo. As doenças autoimunes nunca vêm só. Entendeu? Como assim um guerreiro autoimune? As doenças autoimunes nunca vêm sozinhas. Nunca. Dificilmente vêm sozinhas. Como assim? Quando você escutar alguém falar: eu tenho uma doença autoimune, guerreiro autoimune, eu tenho uma doença autoimune, lembre-se, ele não só tem uma doença autoimune, ele tem outras. Outra ou outras. Tá? Porque as doenças autoimunes, elas caminham em bandos. Tá, ok? Aí tem gente que pensa: eu só tenho uma doença autoimune, eu tenho lúpus, eu tenho esclerose múltipla, eu tenho doença de Crohn, eu tenho retocolite ulcerativa, eu tenho esclerodermia, eu tenho esclerose múltipla. Calma, não quero deixar você mais preocupado ainda, mas as doenças autoimunes nunca vêm sozinhas. Está publicado, tá? Preste atenção, as doenças são sistêmicas, tá, ok? Então o médico, quando ele diagnostica uma pessoa, ele acha que aquela pessoa só tem uma doença. Aí fica o médico e o paciente achando que aquela pessoa só tem uma doença, e muitas vezes não é assim. As doenças, elas vêm em bando, entendeu? Então presta atenção, se tu tem um sistema imunológico da cabeça aos pés e esse sistema imunológico está te atacando, tu acha que tu só tem uma doença autoimune? Infelizmente não é assim. Infelizmente as doenças autoimunes vêm em bando. Então, por exemplo, é muito comum você ver uma pessoa com doença celíaca ter também diabetes tipo 1, que tem um composto autoimune, né? Diabetes tipo 1 é conhecido como doença autoimune, né? Quando o seu sistema imunológico ataca as ilhotas de Langerhans, que são as ilhotas do pâncreas, né? Que produz insulina, né? Então, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que você tem que estar tomando insulina, tá? Segundo a medicina convencional, né? A medicina integrativa já tem mostrado outros caminhos para o diabetes tipo 1, tá? Que eu vou até citar para você já agora, que o diabetes tipo 1, ele pode ser causado por um parasita chamado eritema pancreato, tá, ok? O diabetes tipo 1. Então, você percebe que o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Tá? É por isso, pessoal, que eu digo às pessoas: se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. Wellington, eu não tenho doença autoimune, eu devo me preocupar? Deve, porque nós vivemos na geração autoimune. Nunca houve uma geração em que houvesse tanta doença autoimune. Nunca houve. E a culpa é da genética? Não é culpa da genética, eu vou provar para você, beleza? Agora, o Wellington Clemente, guerreiro autoimune, qual doença autoimune você tem? Eu quero ver quem acerta aí, de vocês que estão assistindo. Qual doença autoimune o guerreiro autoimune tem? Bora lá, vê quem acerta, diz aí nos comentários. Chuta, olha para mim, só dá para ver minha cabeça, vê que eu tenho a cabeça grande aqui, né? Não dá para ver meu corpo. Mas quais doenças autoimunes vocês acham que eu tenho? Tá, ok? Tem gente que olha pra mim e diz: não, você não tem nada. Você é moda isso, né? Tem alguns grupos que eu vou lá ensinar as pessoas como ter saúde. Aí eles dizem: você não tem doença, você não tem problema de saúde, você tá com moda, você quer chamar a atenção. E eu vou contar a história com mais detalhes pra vocês agora, tá bom? Pessoal,
A primeira doença autoimune que eu descobri, olha só, então eu não só tenho uma, né? Vocês já perceberam, né? Vou contar a primeira. A primeira que eu descobri é a doença celíaca. Wellington, o que é doença celíaca? O que é doença celíaca, guerreiro autoimune? A doença celíaca é uma doença autoimune no qual o seu sistema imunológico ataca o intestino delgado. Cada vez que você come glúten. Ricardo Rita disse que deveria ser asma. Vai chegar lá. Olha, Ricardo, a primeira doença autoimune que eu descobri foi a doença celíaca. É uma doença, para vocês terem uma noção, nem sentir o cheiro de pão eu posso. Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Fica aqui conosco até o final. Nem sentir o cheiro de pão eu posso. Como é que eu descobri a doença celíaca? Como eu descobri, pessoal? Pessoal, eu sempre fui muito magro. Eu sempre tive prisão de ventre. Eu sempre tive problema de intestino. Sempre comi muito pão. Sempre comi muito macarrão, muito biscoito, muito glúten. Seja bem-vinda, Rafaela Mendes Rocha. Pessoal, eu descobri a doença celíaca com 20 anos. E foi muito difícil. Muito difícil. Tudo começou quando eu estava com 18 anos. E eu aqui no sertão, né? Para quem não sabe, eu sou cristão, né? Eu sou cristão evangélico. E aos 17 anos eu queria ser um missionário. E eu queria abandonar tudo. Eu queria ser um missionário. Eu queria falar sobre Jesus para as pessoas, né? E até que com os 18 anos eu comecei a ficar bem doente. Eu comecei a colocar a mão no meu corpo e comecei a ver várias ínguas. Ínguas, o que são ínguas? Você sabe o que é, né? Íngua é linfonodos. Seja bem-vinda, Pratessana Carla, eu acho que é assim. Então, pessoal, eu comecei a colocar a mão no meu corpo. Comecei a colocar a mão no meu pescoço. Eu comecei a colocar a mão em todo lugar e eu estava cheio de íngua. Íngua, sabe o que é íngua? Ínguas são linfonodos. Linfonodos são gânglios linfáticos. Ou seja, eles fazem parte do sistema imunológico, sistema linfático, tá? Quando você machuca seu pé, quando você machuca sua mão, quando você tem uma ferroada, quando você tem algo machucado, os gânglios aumentam, né? Aumenta porque é uma infecção que você tem ali. O problema é que eu comecei a ver em mim muitas ínguas sem doer. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu comecei a ver que eu provavelmente estava com câncer. Eu comecei a ver que eu tinha todos os sintomas de câncer. Todos os sintomas. Todos os sintomas do linfoma. O linfoma é um câncer do sistema linfático e existem vários tipos de linfomas. E na época, pessoal, eu fiquei muito mal. Muito mal. Meus exames não diagnosticavam o meu problema, mas eu estava cheio de ínguas. Todo lugar. Todo lugar. Virilha aqui, axila, pescoço, região cervical, tinha aqui atrás da minha orelha também. Então eu estava cheio de gânglios. E toda vez que eu pesquisava, só dava câncer. Linfoma, leucemia e cânceres hematopoéticos, né? Cânceres no sangue, né? E aí, queridos, eu perdi minha esperança. Sou muito sincero para vocês, perdi minha esperança. Nesse período eu comecei a fazer vários exames, eu comecei a ir para vários médicos, eu gastei muito dinheiro. Os médicos diziam que eu não tinha nada, os médicos diziam que era frescura, os médicos diziam que eu tinha nervosismo, os médicos diziam que era tudo, meu problema estava aqui na minha cabeça, mas eu sabia que não estava. Eu estava cheio de íngua pelo corpo, eu estava cansado, eu estava suando à noite, eu estava muito alergia, meu exame de IgE estava dando 400, era para dar 90, estava dando 400 meu IgE, ou seja, o marcador de alergia estava alteradíssimo. E pessoal, eu só ficando cada vez pior. E aí eu me cansei dos médicos. Eu coloquei na minha cabeça e pedi a Deus também que Ele me ajudasse. Se Ele me desse a oportunidade, eu ia estudar. Se Ele me desse a oportunidade, eu não ia mais para médico. É por isso que eu me decepcionei com a medicina. É por isso que vocês não vão me ver indicando remédios. Porque a medicina falhou e ela falha.
Porque a medicina, ela não sabe tratar o indivíduo. A medicina convencional, ela não trata a pessoa. Ela inventa de tratar uma doença, mas não trata a pessoa. E mesmo assim nem trata a doença. Então, pessoal, em meio a tudo isso eu fiz biópsia, tá? Fiz uma biópsia no meu pescoço aqui, não sei se dá pra vocês verem aqui. Eu fiz uma cirurgia e tiramos um gânglio linfático, um nódulo. E aí fizemos a cirurgia, fizemos mais exames, fizemos imunohistoquímica e aquela tensão, eu tinha certeza que eu estava com câncer, eu tinha certeza que eu tinha linfoma, eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Então, foi muito angustiante, tá, pessoal? Muito angustiante. Depois dessa biópsia, o resultado não foi muito claro e eu fiquei mais perdido do que estava. E isso foi muito ruim, pessoal. Muito ruim, muito desgastante para mim, para minha família. Eu fiquei decepcionado, sabe? Os médicos, ficavam 10 médicos ao meu redor e ninguém descobriu o que eu tinha, ninguém me ajudava, sabe? Foi muito ruim. Eu gastei muito dinheiro. Eu fiz muitos exames. E eu gastei muito tempo da minha vida, sabe? E aí eu pensei, se só for isso que a medicina tem para oferecer, isso, ela não tem nada para oferecer. Foi aí que eu percebi, pessoal. Se a medicina só tem isso para oferecer, ela não tem mais nada para oferecer. E aí eu comecei a estudar. E aí eu comecei a estudar e eu percebi que eu tinha que estudar nutrição. E aí eu decidi, eu vou fazer faculdade de nutrição. E aí eu entrei e comecei a fazer faculdade de nutrição. Um pouco antes de mim fazer a faculdade de nutrição começar, eu descobri que eu era celíaco. Eu comia um pedaço de bolo, um pedaço de pão, ficava bêbado, aéreo. Eu não sabia onde estava, eu sentia muito enjoo, muita vontade de vomitar, muita dor de cabeça. Então eu descobri que eu era celíaco. E outra coisa, se você tem uma testa grande como a minha, olha a minha testa, o tamanho, ó. Se você tem uma testa grande como a minha, você provavelmente é celíaco. Isso é comprovado, eu não estou fazendo piada. Se você observar, as pessoas que têm uma testa grande, ok, como a minha, eu sou cabeçudo, entendeu? Pessoas que são cabeçudos como eu, geralmente são celíacos. Pode observar que é. Eles têm doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Olha, pode olhar o tamanho da testa deles, eles são testudos. A minha irmã é testuda, o meu irmão é testudo. Eu pesquiso e eu descobri. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Eu descobri neste livro, ok? Um livro muito bom, do Dr. Tom O'Brien, tá? Eu tenho outro aqui, ok? Olha essa foto aqui. Olha o tamanho da minha cabeça. Eu sou bem cabeçudo. Essa foto foi tirada quando eu tinha 12 anos. Olha, só tem orelha e cabeça. Olha, então pessoas que têm uma cabeça grande assim, eles têm problema com glúten, entendeu? É comprovado cientificamente, tá ok? Comprovado, eu não estou inventando nada, tá? Eu vou colocar depois nos stories, depois, daqui para amanhã, para vocês verem que é comprovado. Pessoas que têm um crânio maior, têm uma testa maior, eles têm problema com glúten. Então da próxima vez que você vê alguém com a testa grande, como a minha, você vai se lembrar. Você vai se lembrar que eu falei para você. Você vai olhar para a pessoa e vai dizer, essa pessoa tem problema com glúten. Aí você diz agora a mim, o que é glúten, guerreiro autoimune? O glúten é um conjunto de proteínas que está presente no trigo, no centeio, na cevada e infelizmente até na aveia, devido à contaminação cruzada, tá? Esse glúten, pessoal, ele causa uma inflamação crônica. Esse glúten causa uma inflamação intestinal, até mesmo naqueles pacientes que não são celíacos, tá? Eu sou celíaco, eu tenho uma gravidade maior com glúten, eu tenho um problema maior com glúten, tá? Então, essa foi a primeira doença autoimune que eu descobri. Só que aí o tempo foi passando, eu não sabia como tratar, eu comia tudo errado ainda, e aí eu desenvolvi outras doenças autoimunes, tá? Eu desenvolvi retocolite ulcerativa, é uma doença autoimune no reto, né? No intestino grosso para o reto. Reto, o próprio nome já está falando. Retocolite é uma inflamação do reto com o cólon. Reto, intestino grosso com cólon. Retocolite ulcerativa. Eu desenvolvi retocolite ulcerativa. Como é que eu descobri que eu tinha retocolite ulcerativa? Um dos principais sintomas, eu já aviso a vocês. Pessoal,
Exames são importantes? Sim. Exames são suficientes? Não. Não. Exame não é suficiente. Sabe qual é o melhor exame? Sintomatologia. Não espere exames. Tá ok? Se você é daquelas pessoas que diz, eu não tenho diagnóstico, eu não fiz os exames para ter o diagnóstico completo, não espere para se cuidar. Não espere ter diagnóstico para se cuidar, pessoal. Por favor, se eu tivesse esperado ter diagnóstico para se cuidar, eu já estava morto. Eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Não estou brincando com vocês. Estou falando sério. Então, eu comecei a observar meu corpo. Então, eu já digo a vocês, eu imploro a vocês, observem o corpo de vocês. Tu vai no médico, aí tu diz, doutor, eu tô sentindo isso, eu sinto aquilo à noite, eu não consigo dormir. Aí o médico vem e diz pra tu, isso é nervosismo. Saia desse médico. Saia de lá. Isso não é um médico. Ele tem um título de médico, mas ele não é um bom profissional para você. Saia de lá. Tá ok? É de verdade. Eu tô falando que eu queria que tivessem falado para mim. Saia de lá. Um bom médico, ele vai sentir seu cheiro. Um bom médico, ele vai olhar no teu olho. Um bom médico, ele vai olhar a cor dos teus olhos. Um bom médico, ele vai olhar se teu cabelo tá caindo. Um bom médico vai olhar teus dentes. Um bom médico vai sentir o cheiro do teu hálito. Porque um hálito fedorento, um hálito ruim, é um hálito de alguém que tem desbiose. É um hálito de alguém que está doente. Agora os médicos ruins, eles olham para você e nem te respeitam. Os médicos ruins, eles olham para você e te ignoram. E mandam você tomar antidepressivo, mandam você tomar calmantes. Foi isso que fizeram comigo, pessoal. Foi isso que fizeram comigo. Me deram remédio para me tomar, me deram calmantes. Em momentos que eu estava tendo síndrome do pânico, em momentos que eu estava tendo esquizofrenia, em momentos que eu estava tendo ansiedade, depressão, em momentos que eu estava precisando de uma mudança, me deram remédios. Isso é uma lástima. Isso é uma lástima, pessoal. Isso é uma tragédia. Isso é uma ofensa à saúde humana. Quando você tem ansiedade, quando você tem depressão, quando você tem síndrome do pânico, é um sinal de que seu intestino está inflamado, é um sinal de que seu corpo está doente. Não é para dar remédio a você, não é para dar não é para dar calmante a você, não é para dar faixa preta. Se você conhece alguém com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, por favor, socorra essa pessoa. Eu tive, pessoal. Eu tive esquizofrenia. Por que eu tive esquizofrenia? Porque meu intestino estava inflamado, eu estava doente, eu estava comendo glúten. E os médicos me deram corticoides, não, me deram faixa preta, me deram remédios, pessoal, para me acalmar. Que sacanagem com a saúde humana. As pessoas que fazem isso, elas não entendem de nutrição, elas não entendem de bioquímica, elas não entendem de fisiologia, elas não entendem de anatomia, elas não entendem. Então corram. Isso é uma lástima o que está acontecendo, pessoal. Então eu queria fazer esse desabafo com vocês. Porque a dor me ensinou a curar. Foi a dor que me ensinou a curar. É por isso que eu desenvolvi esse projeto autoimune. É por isso que eu decidi correr atrás de pacientes autoimunes. Eu corri atrás porque eles estão perdidos. Um bando de médicos irresponsáveis. Tá? É uma tragédia, pessoal. Você já viu que os remédios não resolvem a causa. Você já viu que os remédios não trazem melhora importante. Por quê? Porque remédio é para tratar sintoma. Eu canso de falar isso aqui, pessoal. Remédio é para tratar sintoma. Nós precisamos tratar as causas. E é por isso que eu estou aqui. Para que você descubra as causas das doenças autoimunes, tá? Então, pessoal, a primeira doença autoimune que eu descobri foi a doença celíaca. Depois descobri retocolite ulcerativa. Eu comecei a perceber alguns sintomas neurológicos. Então, já comecei a desconfiar de esclerose múltipla.
Eu comecei a ficar muito alérgico, muito alérgico. A minha tireoide também começou a ficar muito inflamada. Comecei a desconfiar de tireoidite de Hashimoto. E aí eu comecei a ver que meu corpo estava atacando tudo. Porque eu comia errado, eu não sabia como tratar, eu estava perdido e não consegui ninguém para me ajudar. Então, eu já deixo esse alerta para vocês. Se você continuar não tratando a causa da sua doença autoimune, o seu corpo vai piorar cada vez mais. É o que nós chamamos de aspecto da autoimunidade. Existe um aspecto. É como que fosse um marcador, um nível. Quanto mais você não tratar a causa, mais esse aspecto aumenta. Ó, ele vai subindo. E quanto mais esse aspecto aumentar, mais doença autoimune você vai desenvolver. E aí de repente você está cheio de doença autoimune. De repente você tem lúpus, de repente você tem doença de Crohn, de repente você tem diabetes tipo 1, de repente você tem esclerose múltipla, de repente tu tá cheio de doença autoimune. Porque tu não está tratando a causa. Porque tu não está tratando a raiz do problema. E eu vou provar para você que a causa não é genética. A causa das doenças autoimunes não é genética. Eu vou provar para você. Eu vou provar para você. Fique comigo aqui, tá ok? Eu não vou demorar. Presta atenção. Então, eu comecei a ficar alérgico a tudo, pessoal. Eu comecei a ter alergia a tudo. Sabe o que é tudo? A mofo, fungo, materiais químicos, cheiros fortes, perfume. E aí eu comecei a emagrecer. Eu fiquei caquético. Fiquei só o osso. Só o osso. E nesse período eu fiz canal dentário. Eu fiz um canal dentário e eu percebi que quando eu fiz esse canal, eu arranquei os sisos também, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês arrancaram os sisos? Diz a mim. Arrancou o siso e começou a adoecer depois? Diz para mim. Tu fez canal e começou a adoecer depois? Diz para mim. Tu tinha amálgama, a obturação com pratina, aquela obturaçãozinha prata, e começou a adoecer? Tudo isso é causa de doença autoimune, que ninguém fala. Qual foi o médico que te falou que canal contribui para a doença autoimune? Qual foi o médico que te falou que amálgama no dente, aquela pratina, aquela massinha prata, contribui para a doença autoimune? Qual foi o médico que falou? Cita um. Se alguém te falou, você é raridade, porque não me falaram. Quando eu chegava a mencionar isso, eles zombavam. Tá? Qual médico te falou que problemas dentários contribuem para a doença autoimune? É só problema dentário que causa doença autoimune, Wellington? Guerreiro autoimune? Não. Não. Doença autoimune é um conjunto de fatores. Doença autoimune não é apenas uma coisa que causa. Por isso que eu estou aqui para dizer para você, não é apenas a genética que causa doença autoimune, eu vou provar para você. Ou melhor, não é eu que vai provar, é a ciência. Em 2003 foi concluído um projeto chamado Projeto Genoma. Esse Projeto Genoma foi exatamente para avaliar os genes. Eles descobriram que o corpo humano tem menos genes do que um grão de arroz. Isso mesmo. Eles descobriram, assim, que as doenças são causadas não apenas pela genética. Tem um fator genético, mas eles descobriram que o que mais conta é a epigenética. Tá ok? Eles descobriram que a genética é responsável por 20% aproximadamente das doenças. Você tem uma porcentagem de 100 e apenas 20% desses 100, que é a sua saúde ou doença, é causado pela genética. O resto é epigenética. Guerreiro autoimune, o que é epigenética? Epigenética são os fatores ambientais. Epigenética é o seu estilo de vida. Epigenética é como você vive, onde você vive, o que você come, como você come, o que você faz, o que deixa de fazer. Ou seja, epigenética é a sua vida externa, é a sua escola, é o que você fez até hoje. Genética é o que está nos seus genes, seu DNA, tá? Então é importante você entender. Projeto Genoma de 2003, concluído em 2003, provou isso. Nós não somos reféns da genética. Nós não somos reféns da genética. Nós não somos reféns da genética. Você não é refém da genética.
O que isso significa, guerreiro autoimune? Isso significa que se sua mãe teve doença autoimune, você não precisa ter. Isso significa que teu pai teve câncer, você não precisa ter. Isso significa que se seu pai teve Alzheimer, você não precisa ter. Por quê? Porque nós não somos reféns da genética. Agora, a epigenética sim. Por que é que os filhos têm as mesmas doenças dos pais? Porque eles fazem as mesmas coisas que os pais fazem. Eles comem as mesmas coisas que os pais comiam. Eles dormem do mesmo jeito que os pais dormiam. Eles bebem a mesma água que os pais bebiam. E por isso eles têm as mesmas doenças. Tá ok? Então, essa era a parte importante inicial que eu queria deixar para vocês. Um pouco sobre a minha história, um pouco sobre o guerreiro autoimune. Eu me mudei várias vezes devido às alergias, tá? E foi um sufoco danado. Um dia você vai saber com mais detalhes. Eu me afastei da minha família, né? Eu comecei a me isolar, eu tive que comer sozinho, comer separado, porque não podia comer glúten. Eu comecei a desenvolver alergias a outros alimentos. Eu desenvolvi alergia a milho, a ovo, a quase todo tipo de alimento, tá? E eu vou explicar para vocês por que é que isso acontece. Não só em mim, mas em todo paciente autoimune, tá ok? Então vamos lá. Quais as causas das doenças autoimunes? Primeiro, genética. Genética é importante. A genética é suficiente? É só a genética? Não. A genética, como eu já falei, ela é responsável de aproximadamente 20% da sua saúde ou doença. O resto é epigenética. Então o que é epigenética? É o seu estilo de vida. É aquilo que você faz. É aquilo que, como você faz. É o seu estilo de vida, tá ok? Primeira causa importantíssima para a doença autoimune dentro dessa epigenética. Sabe qual é a primeira causa? Leaky Gut Syndrome. O que é isso, Wellington? É a síndrome do intestino hiperpermeável. Sabe onde é que as doenças autoimunes começam? No intestino. Lembram que lá no início da live, eu falei para vocês que eu era uma criança com intestino doente, eu era uma criança com intestino inflamado, eu era uma criança que vivia com prisão de ventre. Vocês lembram disso? Então, as doenças autoimunes começam no intestino. Os chineses já diziam isso. As doenças começam e terminam no intestino. E eu já pergunto para vocês, como é que está o seu intestino? Qual a cor das suas fezes? Quantas vezes você vai no banheiro? Qual o cheiro das suas fezes? As suas fezes vão dizer se você tem saúde ou doença. As suas fezes vão dizer se você vai viver mais ou viver menos. Claro, dentro da permissão de Deus. Mas é o leaky gut, está muito documentado em inglês. Aí tem médico que não sabe nem o que é isso. Tu fala pra ele que as doenças começam no intestino e ele fica... E é? Aí tu diz, começa no intestino. Aí ele diz, como é que tu sabe? Tu é médico como eu? Aí tu diz, não sou médico não, mas eu sou estudante. Eu sou pesquisador, eu sou biohacking. Aí ele diz, mas eu sou médico, eu sou graduado. Graduado? Diploma? Eu respeito os médicos. Muito bem. Mas o que está errado, está errado. Vamos ser claros. Muitos deles não sabem que as doenças autoimunes começam no intestino. É por isso que na live de amanhã e depois, vocês vão aprender como tratar a doença autoimune. Hoje eu não posso falar sobre como tratar tudo. Mas preste atenção nas causas das doenças autoimunes. Leaky gut. É o intestino hiperpermeável. O que é isso, Wellington? O nosso intestino, pessoal, ele foi feito para ter uma absorção de micromoléculas. O nosso intestino delgado é a parte de absorção. Então, só pode entrar no sangue micromoléculas, moléculazinhas pequenas. Quando tu tá com o intestino hiperpermeável, que é leaky gut em inglês, sabe o que é que acontece? O teu intestino faz isso aqui, ó. Ele abre. Ele abre brechinhas maiores. Era para estar bem fechadinho, passar só micromoléculas. Quando você tem leaky gut, ele abre um pouco mais. E aí começam a entrar no teu sangue coisas que não deveriam entrar. Começa a entrar no teu sangue glúten. Começa a entrar no teu sangue milho. Começa a entrar no teu sangue parasitas. Começa a entrar no teu sangue toxinas. Começa a entrar no teu sangue tudo. E aí teu organismo, o teu sistema imunológico, quando vê aquilo ali, ele reage. E aí o teu sistema imunológico ele reage e ataca aquelas moléculas.
E aí quando ele ataca essas moléculas, ele não ataca apenas as moléculas, ele ataca também órgãos. Ele ataca também órgãos que possuem que são parecidos com essas moléculas. Por exemplo, se entrou no teu sangue glúten, o teu organismo vai atacar o glúten. Só que ele não ataca somente o glúten, ele vai atacar a tua tireoide. E aí tu desenvolve uma tiroidite de Hashimoto. Entendeu? Por conta do glúten. Ah, por que é que eu devo deixar de comer glúten se eu tenho doença autoimune, se eu tenho tiroidite de Hashimoto? Eu estou dando um motivo para você deixar de comer glúten. Sabe qual é? Mimetismo molecular. Tá? Ou homologia estrutural, como alguns chamam. Tá? Mimetismo molecular é o teu organismo confundindo as coisas. Não é porque teu organismo é burro, não é porque o teu organismo está contra você, é porque o teu organismo está tão atacado, tão confundido, que ele começa a atirar para todo lado. E aí ele começa a atacar tua tireoide. E aí ele começa a atacar teu cerebelo. E aí ele começa a atacar teu intestino. E aí tu começa a ter dor no intestino. Ele começa a atacar as tuas juntas. Aí tu começa a ter dor nas juntas. Ele começa a atacar o teu cerebelo e tu começa a ter tontura. Começa a enjoar carro. Tu começa a perder o equilíbrio. Entendeu? Porque o teu organismo está atacando o teu corpo. Vocês conhecem alguém que enjoa carro? Todas as pessoas que enjoam carro, que vêm fazer tratamento comigo, eu digo a elas, pare de comer glúten. Pare de comer glúten. O segredo, elas melhoram. Elas melhoram. Não é mágica, não é magia, é realidade, é ciência. Tá ok? Então, esse leaky gut é a causa das doenças autoimunes. Tá? Mofo é uma das piores causas de doenças que eu vim descobrir porque eu adoeci. Mofo causa doença autoimune. O mofo, ele causa leaky gut syndrome. Teu intestino fica inflamado e começa a entrar coisa no teu sangue. Se entrar mofo no teu sangue, o teu corpo vai detectar um mofo em qualquer lugar que ele tiver. E aí teu corpo vai agir e tu vai ficar tão alérgico, igual a eu. Se entrar mofo no teu sangue, quando tu entrar numa casa que tem infiltração, tu vai começar a ter dor de cabeça. Tu vai começar a ter coceira. Tu vai começar a ter confusão mental. Tu vai começar a ficar com raiva e querer brigar nas pessoas. É sério? É. Porque o mofo, teu corpo, ele vai achar que o mofo é um inimigo. E ele é um inimigo, né? Mas teu corpo começa a atacar teu corpo. Por conta do que eu falei já. Mimetismo molecular, entendeu? O teu corpo detectou o mofo e ele cria uma memória contra o mofo. É igual o glúten, tá? Nosso corpo é muito inteligente, pessoal. Muito inteligente, muito inteligente. Imagina, ó, meu relógio é o mofo. Aí teu corpo, um anticorpo, né? Teu sistema imunológico tá aqui, ó, preparado para te defender. Aí de repente vem um mofo no teu sangue, passeando. Aí o teu sistema imunológico, sabe o que ele faz, ó? Puf, pegou o mofo. Da mesma forma, o glúten vem, ó, o glúten no teu sangue. O glúten entrou pelo teu intestino, entrou. Aí o teu organismo tá preparado para, pegou o glúten. O problema é que não pega só o glúten. O problema é que além de pegar o glúten, ele pega a tua tireoide, ele pega teu cerebelo, ele pega a parte dos teus neurônios, a parte dos axônios, e tu pode desenvolver a esclerose múltipla, tá? Tu pode desenvolver uma esclerose lateral amiotrófica, tu pode desenvolver uma doença de Parkinson, tu pode desenvolver uma esclerodermia, tu pode desenvolver uma doença no intestino grave, tá? Tem inúmeras doenças autoimunes. Inúmeras. E elas geram muito sofrimento. Tá? Agora, qual é o médico que vem aqui falar das causas? Qual é o médico que vem pra tu falar o que eu tô falando? Qual médico falou isso pra você? Eu tenho certeza que a maioria dos médicos, eles disseram pra você assim: a partir de hoje você vai ter que viver tomando remédios. A partir de hoje você vai ter que viver tomando imunossupressor, corticoides. Pessoal, por favor, soldados, por favor, imunossupressor é um tiro no pé.
Não se trata doença autoimune com corticoide. Não trata doença autoimune, pessoal, não importa qual seja a doença autoimune, não importa se é lúpus, não importa se é doença de Crohn, não importa se é retocolite ulcerativa, não importa se é fibrose pulmonar, não importa se é tiroidite de Hashimoto, não importa se é esclerose múltipla, não importa se é doença de Parkinson, não importa, porque as doenças autoimunes elas têm as mesmas causas. É por isso que a maioria das doenças autoimunes, você quando começa a mexer nas causas, elas melhoram de vez. Qualquer doença autoimune melhora, entendeu? Agora é claro que cada uma tem suas especificidades. Por exemplo, o lúpus tem complicações. Você pode ter embolia pulmonar, você pode ter a derrame, você pode ter nefrite, que é a inflamação dos rins. Então cada doença autoimune vai ter que ter seu cuidado, mas todas as doenças autoimunes têm causas iguais. Entendeu? Não trata com imunossupressor não. Se seu sistema imunológico já está todo alterado, tu vai dar imunossupressor à pessoa? Não. Você vai ficar suscetível a vírus, a parasitas, a micro-organismos patogênicos e você vai ficar mais suscetível a doenças e morte. Não. Não é assim, pessoal. Por favor, pessoal. Eu tô falando sério, eu tô falando com vocês como se vocês fossem da minha família, sabe? Eu tô falando com vocês como se vocês fossem alguém da minha casa. Eu vejo tanta gente sofrendo que dói em mim. Dói em mim. Por que dói em mim? Porque eu tenho doença autoimune, eu sei o que é. Eu sei o sofrimento. Eu sei a demora para ter diagnóstico, eu sei a demora para ter remissão, eu sei a demora para ter resultado. Os médicos não sabem tratar, é raros. É raridade, pessoal. Não trata doença autoimune com imunossupressor. Não use imunossupressor, por favor, não use. Não use. O responsável pela sua saúde é você, não o médico. Eu sei que eu posso ter problemas com essa live. Eu sei que alguém pode me denunciar. Eu sei que alguém pode me perseguir. Eu não ligo. Todas as pessoas que querem conhecer a verdade e falar a verdade para as outras, elas serão perseguidas. Todas as pessoas. É assim. Porque esse mundo ama a mentira. Uma grande maioria desse mundo ama a mentira. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente a verdade liberta, pessoal. Ok? Então, as causas das doenças autoimunes não é genética apenas, é Leaky Gut Syndrome, ok? Mofo, e aqui o mofo eu vou incluir as toxinas. Mofo é um tipo de toxina, é chamado de micotoxinas. A maioria das pessoas com doença autoimune, eles têm um polimorfismo genético que não consegue excretar as micotoxinas dos fungos, e isso acumula no corpo. É por isso que as pessoas com doença autoimune elas têm mais alergia a mofo. Por quê? Porque elas têm polimorfismos genéticos que fazem com que eles não consigam desintoxicar normalmente. Quem tem doença autoimune não consegue se desintoxicar sozinho, apenas. Tá ok? Nosso corpo ele tem um processo de desintoxicação maravilhoso, mas muitas pessoas têm polimorfismos genéticos, fazendo com que eles não consigam desintoxicar corretamente. E aí acumula no corpo mofo, acumula no corpo metais pesados, que é outro assunto importante. Se você passou muitos anos com amálgama nos dentes, você tem mercúrio no corpo. Mercúrio causa doença autoimune. Flúor causa doença autoimune. O que é o flúor, pessoal? Quero ver quem acerta. É um halógeno que compete com iodo. O flúor é tóxico. O flúor contribui para a doença autoimune. O flúor contribui para Alzheimer. O flúor está na pasta de dente. O flúor está na água. O flúor está em todo lugar. Entendeu? Olha, eu já falei de mercúrio, flúor, alumínio agora. Entendeu? Alumínio é outro, que é um problema para a saúde também. Nós cozinhamos com panela de alumínio. Eu cozinhei muito tempo. A maioria cozinhou. Alumínio faz mal, mas não se desespere. Eu estou falando dessas causas aqui, não é para você perder a esperança. Calma. Mas para você tratar o câncer, você tem que saber onde está o tumor.
Da mesma forma, para você tratar as doenças autoimunes, tem que saber as causas. Senão você fica só tratando sintoma. Só tratando sintoma. Tá ok? Então, alumínio, flúor, mercúrio, arsênico, que está muito no milho, nos pesticidas. Pessoal, os metais tóxicos estão em todo lugar. E eles contribuem para as doenças autoimunes. Eles envenenam nossas células. Tá ok? É por isso que você tem que assistir às lives de amanhã e quarta-feira. Porque é no decorrer dessas lives que eu vou explicar para você como tratar. É no decorrer dessas lives que eu vou explicar para vocês o caminho. Não perca amanhã 8 horas. Ah, guerreiro autoimune, amanhã eu vou cozinhar. Eu vou visitar meu tio. Tá bom. Quem é que dá esse conteúdo de graça? Você conhece alguém que dá esse conteúdo? Mesmo que seja pago, quem é que dá um conteúdo desse? Porque eu vou te ensinar como limpar o teu corpo de alumínio. Eu vou te ensinar como limpar o teu corpo de mercúrio. Eu vou te ensinar como limpar o teu corpo de metais pesados. De agrotóxicos, que é outro problema. Então nós estamos aqui juntos, para batalhar juntos. É uma missão que eu tenho. Por isso que eu sou o guerreiro autoimune, eu estou aqui para lutar. Por isso que quanto mais as pessoas me criticam, mais eu cresço. Porque eu estou aqui para lutar por muitas outras pessoas que não sabem disso. Muitas outras pessoas que estão à mercê do conhecimento médico limitado. Um conhecimento médico que ensoberbeceu-se e beira a ignorância em muitos aspectos. Beira a ignorância em muitos aspectos. Ok? Então, Leaky Gut Syndrome, toxinas. Outra causa para a doença autoimune são os parasitas. O que são parasitas? Parasitas são micro-organismos que estão no teu corpo só para sugar. Você conhece um parente que é parasita? Você tem algum parente que só quer sugar? Me dê, me dê, me dê, me dê, me dê. Pronto, parasita, nós temos inúmeros exemplos de parasitas. Nós temos fungos, nós temos bactérias, nós temos helmintos, nós temos protozoários, nós temos várias classes de parasitas que contribuem para a doença autoimune. Parasitas que se alojam no intestino e causam uma inflamação crônica. E causam doença de Crohn, causam retocolite ulcerativa, tá? Agora, qual médico te falou isso? Qual médico te falou que as doenças autoimunes começam no intestino? Qual médico te falou que toxinas causam doença autoimune? Qual médico te falou que flúor causa doença autoimune? Qual médico te falou que mercúrio causa doença autoimune? Mercúrio que está nos dentes. Os dentinhos chegam tão preto do mercúrio, daquela massinha, das amálgamas. Cada vez que você mastiga, você ingere porção de mercúrio. Tá entendendo? Por isso você precisa de um dentista biológico. Eu entendi isso. Se você tem canal maltratado, se você tem canais dentários que não estão tratados, estão infeccionados, isso contribui para a doença autoimune. Eu estou falando sobre as causas das doenças autoimunes. É por isso que eu queria que todo paciente autoimune assistisse essa live. Porque os médicos estão aí dizendo que não tem cura, dizendo que não tem remissão, dizendo que não tem solução, dizendo que você tem que viver tomando remédio, dizendo que isso e aquilo. Isso é mentira. Mentira. Ok? É sacanagem. Porque eles não estudaram o suficiente. Eles não conhecem a medicina integrativa. Eles não conhecem a medicina funcional. Eles não conhecem que o buraco é mais embaixo. Tá ok? Então eu estou citando causa de doença autoimune. Leaky gut, toxinas, parasitas. Outra causa que poucas pessoas dão valor. E atenção, estresse e traumas. Vocês lembram que eu falei no início da live que eu fui uma criança que tive problemas familiares? Isso contribuiu para minhas doenças autoimunes. Eu vi cenas dentro da minha casa muito graves. Eu vi violência, eu vi muitas situações muito difíceis, entendeu? E tudo isso contribuiu para que eu ficasse bem doente. E então, o estresse, traumas, se você perdeu algum parente, isso contribui para você desenvolver doença autoimune. Se você teve algum susto, se você foi assaltado, tá? Traumas é aquilo que tem um impacto emocional negativo na sua vida, tá? Isso são chamados de traumas. Isso causa doença autoimune, tá? Então olha o tanto de causa que eu já falei. Leaky gut, que é o intestino vazante, e tem várias causas para causar esse intestino vazante. Isso é uma longa história.
as toxinas, que também causam leaky gut, parasitas também causam leaky gut, então você vê que uma coisa puxa a outra, né? Leaky gut cítrico começa no intestino, as toxinas causam esse leaky gut, os parasitas causam esse leaky gut, o estresse causa esse leaky gut, os traumas causam esse leaky gut, e uma coisa que poucos falam também agora, sabe o que é? Poluição eletromagnética. O que é poluição eletromagnética? É esses campos energéticos, essa exposição energética que nós estamos. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora e eu estou conectado ao Wi-Fi, a uma rede de internet, para que vocês possam me ver aí onde vocês estão. Então, essa internet, ela tem campos energéticos ruins, campos energéticos que são maléficos, que inflamam o nosso organismo, tá? Então, a poluição eletromagnética é uma das causas das doenças autoimunes. Por que que você tem que estar aqui comigo amanhã? Por que que você tem que estar comigo amanhã e quarta-feira, 8 horas? Por quê? Porque eu vou te ensinar como tratar leaky gut, eu vou te ensinar como tratar parasitas, eu vou te ensinar como tratar o estresse, eu vou te ensinar como tratar poluição eletromagnética. Ou seja, hoje eu estou apresentando, estou dando uma introdução, entendeu? E estou falando das causas, mas amanhã e depois é para falar a solução. Eu estou agora nesse dia de hoje mostrando a raiz, as causas, mas não pode ficar só nesse lado. Vocês têm que descobrir o que fazer. Tá? E eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo, tá bom? E é tudo científico, não é invenção minha. Eu não inventei nada, eu só estudei um pouco mais. Eu só me afundei um pouco mais no assunto, tá? E eu não sou melhor do que vocês, tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Eu sou alguém que foi treinado pela dor, para que pudesse ajudar outras pessoas, para que pudesse cuidar de outras pessoas, para que pudesse chorar com outras pessoas e sorrir com outras pessoas, tá? Então a dor, ela me ensinou a curar, literalmente. É por isso que eu sou o guerreiro autoimune, tá? Então, vejam só, pessoal, eu já falei várias causas aqui de doenças autoimunes, tá? Se você não foi amamentado quando você era criança, você tem uma chance de ter doença autoimune, tá? Isso é comprovado. Porque quando você não é amamentado, você não recebe substâncias importantes do leite materno. Se você não foi amamentado, você não recebe também a microbiota da mãe. E a outra forma de você receber a microbiota da mãe é através do nascimento normal. Se você não nasceu normal, como eu não nasci normal, eu nasci cesárea. Por isso que eu desenvolvi doença autoimune também, tá? Então, as crianças que não nascem normal, elas têm uma tendência a ter alergias. Elas têm uma tendência a ter alergia à proteína do leite, a PLV. Elas têm tendência a ter doença celíaca. Elas têm tendência a ter doença autoimune no futuro, tá ok? É por isso que se você puder, se você é mulher e for ter um filho, se você puder escolher entre parto normal e cesáreo, escolha normal. Porque as bactérias da vagina da mãe vai passar para o filho, tá ok? E isso contribui para que o filho tenha bactérias boas nele, desde o início, tá? E se o filho nasce cesáreo, quando abre a barriga da mãe, a criança já é exposto às bactérias do ar. E essas bactérias do ar chegam na criança e começam a se proliferar na criança. Bactérias ruins, tá ok? É por isso que as crianças que nascem normal, elas são mais saudáveis. Aquelas que nascem normal e são amamentadas, essas são mais saudáveis, tá ok? Pode observar. Aquelas que não nascem normal e não são amamentadas, elas são mais doentes e têm uma tendência de desenvolver doenças autoimunes. Então vocês percebem que as doenças autoimunes, elas começam muito cedo, né? Elas começam lá no nosso nascimento, elas começam lá atrás. Existe todo um aspecto autoimune, todo um aspecto. Quando alguém vem até mim e quer me ajuda, uma das coisas que eu pergunto a ela é o seguinte: você teve infecção de ouvido aos 10 a 14 anos? A maioria diz: tenho, eu tive infecção de ouvido. Porque tem um aspecto. Geralmente todos os pacientes autoimunes, eles têm os mesmos sintomas. Geralmente eles pegaram um vírus na adolescência chamado Epstein-Barr. É um vírus da mononucleose, a doença do beijo, tá? Você vai ver que as pessoas com doença autoimune, a maioria delas, tem o vírus Epstein-Barr,
pegou ali na adolescência. Eu lembro, eu peguei quando eu estava com 13 a 14 anos. Eu fiquei muito gripado, muito doente, e eu não sabia de nada. Eu já tinha amálgama no dente, eu já tinha problemas dentários, né? Eu já comia errado. Então tudo isso somou e contribuiu para que eu adoecesse cedo. Eu tenho 23 anos, tá? E dos 18 anos para cá, a saúde se tornou prioridade na minha vida. Se a saúde não tivesse se tornado prioridade na minha vida, eu jamais estaria aqui, tá? Então, eu comecei a cuidar da saúde não porque eu queria, eu fui obrigado a cuidar da saúde. Eu comecei a ficar muito doente. Eu tive esquizofrenia, eu já falei para vocês, né? Eu tive esquizofrenia, eu tive crise de asma horríveis, eu tive psicose lúpica. O que é psicose lúpica? É quando o seu organismo está atacando o seu sistema nervoso central e você começa a ficar confuso. Me levaram para o hospital muitas vezes, com falta de ar. Me levaram para o hospital muitas vezes. Eu achava que eu ia morrer. Eu tomei muita bombinha, muita inalação. Agora deixa eu te contar um segredo. Quando eu comecei a cuidar da saúde, eu nunca mais fui para o hospital. Quando eu comecei a cuidar da saúde, eu nunca mais tive crise de asma. Eu tive crise de asma na fase adulta. Eu quase morria. Qualquer fumacinha já me deixava sem fôlego. Qualquer coisa. Fumaça de carro. Eu tive apendicite. Eu tive pancreatite. Eu tive hepatite. Eu tive diverticulite. Ok? Eu tive rinite, sinusite, labirintite. Aí tem algumas pessoas que são um pouco brutos. Tem que ser bruto, né, para lutar comigo. Dizem que eu não tenho nada. Sabe por quê? Porque eles olham para mim e me veem que eu tô bem. Mas eles não sabem o que eu faço para ter saúde. A maioria das pessoas que me criticam, elas não cuidam da saúde. Aqueles que começam a andar comigo, começam a me elogiar. Entendeu? Aquelas pessoas que vivem tomando remédios, elas ficam com raiva de você quando você não toma remédios. É impressionante. Muitos pacientes autoimunes estão tomando remédios porque querem. Doa em quem doer. Essa é a verdade. Porque se eles mexerem nas causas, eles começam a melhorar. O corpo começa a autorregular. O Wellington, é milagre? O Wellington, é fácil? O Wellington, é do dia para a noite? Não. Não é fácil. Mas não tem outro caminho. E você vai gostar do caminho. Você vai gostar do processo. Você pode ver que saúde é possível. Você que talvez já perdeu a esperança de ter saúde como eu perdi. Eu havia perdido a esperança de casar. Eu havia perdido a esperança de trabalhar. Eu havia perdido a esperança de estudar. Eu havia perdido a esperança de ter filhos. Eu sou solteiro, mas eu planejo casar, eu planejo ter filhos. Entendeu? E você planeja o quê? Planeja ver seu filho formado? E você planeja o quê? Você não tem mais sonho? As doenças roubaram os teus sonhos? Eu estou aqui para te ajudar a voltar a sonhar. Volte a sonhar quais são suas metas. Quais são seus objetivos? A maioria das pessoas não sabem nem por que devem ter saúde, pessoal. A maioria das pessoas não sabem nem por que acordam. Então, um dos meus objetivos também, como guerreiro autoimune, é te dar um propósito de vida. Entendeu? É te dizer por que tu deve acordar todos os dias. Por que tu deve cuidar da tua saúde todo dia? Não é por conta de você apenas. É porque tem pessoas precisando de você. A sua família precisa de você. Tem pessoas que precisam de você de alguma forma. Foi isso que eu percebi. Foi isso que eu percebi em mim, pessoal. Que eu deveria me cuidar não apenas por causa de mim, mas por conta do meu propósito, do porquê eu estou aqui nesse mundo. Porque Deus me permitiu viver. Porque Deus me permitiu estar respirando ainda. Porque Deus me permitiu estar aqui neste dia.
Então, uma das minhas missões é te ajudar a descobrir o teu propósito. Por que você deve ter saúde? Por que você deve se cuidar? É para cumprir o seu propósito. Cumpra o seu propósito. A maioria de vocês, eu acho que podem não ser cristãos, ou são. Se você é cristão, eu vou fazer uma live depois e mostrar para vocês que a maioria dos pacientes autoimunes são cristãos. Eu descobri isso estudando. Eu vou lhe provar um dia que a maioria dos pacientes autoimunes são cristãos. Eu vou provar para você um dia. Eu já comecei a observar isso há um tempo e eu venho estudando. Depois eu vou fazer um artigo científico sobre isso. Eu sou um biohacker, eu sou pesquisador. Sabe? Se você não é cristão, se você não crê em Deus, se você não crê em Jesus, você não crê na Bíblia, você pode estar até mais tranquilo agora, depois da doença. Mas muitos cristãos ficam perdendo a fé depois que adoecem. Como eu sou cristão. Eu reconheço para vocês, eu sou cristão e eu tenho orgulho de dizer isso para vocês. Eu tenho orgulho. Mas como guerreiro autoimune, eu fiquei abalado. Eu comecei a duvidar de Deus. Eu comecei a duvidar de Jesus. Eu comecei a duvidar de Deus. Por quê? Por que o Senhor permitiu isso? Mas eu comecei a ver, pessoal, que o culpado não era Deus. A culpa não era de Papai do Céu. É porque eu tinha comido errado a vida toda. Vocês viram as causas aqui que eu já citei para vocês das doenças autoimunes? Entendeu? Então o Papai do Céu não é o culpado de a gente estar doente. Papai do Céu te ama. Deus ama você. Mesmo que você não creia nisso. Deus ama você. Deus ama você e o amor dele por você é muito maior do que você pode imaginar. Muito maior do que você pode imaginar. Tá? Deus ama você. Tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Isso é importante para vocês entenderem que cumpra seu propósito aqui. Ame as pessoas. Perdoe. Perdoe. Se você tem mágoa de alguém, perdoe. O perdão vai te ajudar a ser curado. Se você tem mágoa de alguém na sua casa, na sua família, eu vou contar um segredo para vocês aqui, tá, pessoal? Para vocês verem que saúde não é apenas sobre remédio, não, é sobre tudo. É sobre espiritualidade. É saúde integrativa, é sobre tudo. Corpo, mente e espírito. Eu tive que perdoar o meu pai. Eu tive que perdoar meu pai, né? Meu pai, pessoal, ele... Olha só o que eu vou contar para vocês. Presta atenção. Fiquem aí, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês agora. Eu não vou tomar muito seu tempo mais. Eu estou encerrando essa live te mostrando que existe muita coisa envolvida. Meu pai traiu minha mãe quando eu tinha 3 anos. E minha mãe se separou do meu pai. E a gente tinha muita mágoa dele. E eu cresci longe do meu pai. E eu sei hoje que tudo isso contribuiu para que eu tivesse doente. Eu tive que perdoar meu pai. Ah, guerreiro autoimune, você queria perdoar? Não. Mas eu tive que perdoar meu pai. A quem você tem que perdoar? A quem você tem que pedir perdão hoje, amanhã? Quem é que você vai ter que ligar? Marcar um encontro. Eu preciso te pedir perdão. Eu te perdoo. Meus queridos, saúde não é o que você pensa. Saúde não é o que você pensa.
A maioria das pessoas não sabem nada sobre saúde. Você foi ensinado que para cuidar da saúde, você foi ensinado que ciência te afasta de Deus, isso é mentira. Você foi ensinado que ciência não anda de mãos dadas com Deus, isso é mentira. Você foi ensinado que cuidar da saúde é tomar remédios, isso é mentira. Isso é mentira. Saúde começa corpo, mente e espírito. Você precisa perdoar, você precisa amar, você precisa se conectar com Deus, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa curar o seu intestino, você precisa matar os parasitas, você precisa limpar o seu corpo, tudo isso em conjunto. O Wellington, guerreiro autoimune, é muita coisa para mim, é muita informação para mim. Calma, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu sei que tem muitas pessoas assistindo esse vídeo aqui, e outros que vão assistir, que precisam perdoar alguém. Talvez você precise ligar para o seu pai, enquanto pode, e você vai dizer: pai, eu te amo. Mesmo que você não queira fazer. Talvez você tenha que ligar para o seu filho, para a sua filha, e dizer: filho, filha, eu te amo. Mesmo que você não queira fazer. Saúde não é o que te contaram. Saúde é corpo, mente e espírito. Meus queridos, eu poderia falar muito aqui só sobre ciência, só sobre intestino. Eu poderia falar muito aqui apenas sobre nutrição. Mas eu quero abençoar a sua vida como guerreiro autoimune. Eu quero abençoar a sua vida. Porque existe um nome que está acima de todo nome, e o seu nome é Jesus. Então eu vou terminar essa live trazendo Jesus para você. Wellington, você vai falar em Jesus agora por quê? Que Jesus é o autor da vida. Jesus é quem nos ensina a perdoar. Jesus me ensinou a perdoar o meu pai. E é o caminho para a remissão. É o caminho para a cura. Que amanhã nós temos continuidade. Amanhã nós temos continuidade. Amanhã e quarta-feira, 8 horas da noite, nós temos continuidade. Venha andar comigo. Que eu vou te ajudar a ter saúde física, mental e espiritual. Eu não sou melhor do que você. Busque a medicina de Deus. A farmácia de Deus. Essa é a melhor. Essa é poderosa. Deus quer usar a sua doença e a sua saúde para a glória dele mesmo. Pessoal, eu falei sobre mim, guerreiro autoimune, a minha história, as doenças autoimunes que eu desenvolvi. Eu falei sobre as causas das doenças autoimunes. Amanhã nós vamos frisar isso. Eu vou ensinar vocês a como tratar as doenças autoimunes de forma integrativa. Integrativa. Eu quero que amanhã vocês estejam comigo aqui 8 horas, em ponto. Para tudo que estiver fazendo. Eu quero conhecer cada um de vocês. Cada um que entrou aqui nessa live. Cada um que entrou e saiu. Cada um que vai assistir, eu quero conhecer vocês. Eu quero conhecer a história de vocês. Eu quero ver os seus olhos. Deus tem algo grande na sua vida, sabe? A live vai ficar gravada assim, eu vou colocar no canal no YouTube. Eu quero fazer uma oração por você. Mesmo que você não creia em Deus, mesmo que você não creia em Jesus, mesmo que você tenha perdido sua fé, eu quero fazer uma oração por você. Por favor, não saia. Por favor, não saia. Em momentos da minha vida eu perdi minha fé também. Deus, por que eu?
Deus, por que eu? Quem estava na live no início sabe que eu queria ser um missionário. As pessoas que me conhecem sabem que eu amo o Senhor. E no momento que eu queria ser um missionário, as doenças chegaram. E eu perguntei, Deus, por que eu? Entendeu? Mas cada pessoa que é transformada através do meu trabalho, é Deus dizendo para mim, é por isso que eu permiti isso na sua vida. Porque a dor me ensinou a curar. Sabe por que eu estou um pouco emocionado? Porque eu estou pensando em cada vida que está aqui. Porque eu estou pensando em cada vida que está sofrendo. Estou pensando em cada vida que está sem esperança. Estou pensando em cada vida que na noite escura pensa em parar. Estou pensando em cada vida que na noite escura pensa em tirar a própria vida. Sabe? Eu sei disso. Pessoal, não desistam, pessoal. Eu imploro a vocês, não desistam. Não importa qual doença autoimune você tem. Não importa a sua situação, não desista, por favor, imploro a você, não desista. Eu imploro a você, não desista, por favor. Pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo. Muitas pessoas têm tirado a própria vida porque não vê mais solução, não vê mais esperança. Mas, por favor, não tire a sua vida, pessoal. Eu vi alguns pais que tiraram a própria vida deles, pessoal, porque eles não desabafaram. Pessoal, houve momentos em minha vida que eu queria tirar a minha vida também, entendeu? Houve momentos na minha vida que eu só pensava em tirar a minha própria vida para tirar a dor, para resolver uma dor na minha alma. Mas graças a Deus eu não tirei. Eu estou aqui. Por favor, não tire a sua vida. Você é amado. Você é uma bênção. Você é um soldado valente. Deus tem algo grande em sua vida. Deus tem algo poderoso na sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado pelo Pai. Você é amado por Deus, pessoal. Jesus ama você. Jesus ama você. Jesus morreu por você. Eu poderia falar apenas sobre nutrição. Eu poderia lhe ensinar como tratar tudo, os detalhes das doenças autoimunes. E não citar Deus aqui. E não citar Jesus aqui. Mas sem Jesus eu não estaria aqui, tá? Se não fosse Jesus na minha vida, o guerreiro autoimune não existia. Se não fosse Jesus na minha vida, o guerreiro autoimune não existia. Eu sou fruto de Jesus. Feche o seu olho, que eu vou orar por você. E eu quero que amanhã às 8 horas você esteja comigo. Esteja comigo, por favor. Eu vou te ensinar a tratar as doenças autoimunes. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Estamos nesse processo. Eu quero orar pelos que sofrem, pelos que sentem dor. Eu quero orar por aqueles que nesse momento estão agonizando de dores, pessoal. Não tem como a gente não pensar nessas pessoas. Eu estou em vários grupos
muitas pessoas não sabem o que fazer, sabe? Muitas pessoas não sabem o que fazer. Meu coração dói de não ajudá-las, de não poder ajudar todo mundo. É por isso, pessoal. É por isso que as lágrimas saem. Não é por conta das minhas dores, não. Eu já senti muita dor no meu corpo, devido às doenças autoimunes. Mas essas lágrimas saem não é por conta das minhas dores, é por conta das dores dos outros. Quando eu penso naquelas pessoas que não sabem o que fazer. Ah, Senhor. Obrigado, pessoal, pela atenção. Me desculpem por qualquer coisa. Até por se emocionar aqui. Eu sou cristão. Eu amo o Senhor. E sem Jesus eu estou perdido. Eu tenho vários projetos. Todos eles eu busco trazer o nome de Jesus. Porque o meu nome passará. Mas o nome de Jesus vai permanecer até o fim. Eu passarei. Mas Jesus não passará. O guerreiro autoimune morrerá. Mas Jesus não morrerá. Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus abençoe sua casa, tá? O guerreiro autoimune é muito mais quebrado do que vocês imaginam. Eu sou durão. Sou. Às vezes eu tenho que ser um pouco ignorante. Mas Cristo é o meu Senhor. Isso eu não posso negar. Feche seu olho, por favor. Não saia, por favor. Feche seu olho, por favor. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida essa noite. Obrigado pela oportunidade de conversar com eles sobre as causas das doenças autoimunes. Obrigado pela oportunidade de conversar com eles sobre a minha história. E eu te peço que o Senhor visite cada um que está pensando em desistir essa noite. Eu te peço que o Senhor traga consolo àqueles que sentem dores. Eu te peço que o Senhor traga alegria para os que estão tristes. Eu te peço que o Senhor traga esperança para os abatidos. Eu te peço que o Senhor traga a esperança de salvação eterna para todos nós. Porque mesmo tendo saúde aqui e vencendo as doenças autoimunes, um dia nós morreremos. Mas tu, Jesus, é a esperança da nossa alma. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade de falar do Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor. Seja glorificado. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Estou quebrado aqui. Estou quebrado. Amanhã eu estou aqui. Eu estou dando o meu melhor. Eu darei o meu melhor. Me ajude a chegar a mais pessoas. Se você estiver no grupo em Facebook, no WhatsApp, compartilhe o nosso conteúdo. Se você é cristão também, se una a mim. O Guerreiro Autoimune está aqui para falar sobre o Guerreiro do Céu, que venceu. Meu coração queima por Jesus, pessoal. Deus abençoe. Obrigado. Até amanhã, 8 horas. 8 horas estaremos aqui. Um grande abraço.